Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael Batista, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Esse vai ser sobre tecnologia, mais precisamente sobre produção. Então a gente vai produzir uma postagem. Vou utilizar uma ferramenta gratuita que todo mundo pode utilizar aí em casa, tá? Tanto para o celular quanto no computador. Eu vou mostrar aqui no computador, mas as ferramentas vão ser iguais porque essa ferramenta é online, ferramenta bem conhecida aí de todo mundo, que é o Canva. Então a gente vai produzir juntos uma publicação para o Instagram, mas a ideia é eu facilitar esse processo, de ajudar você como produzir esse material e como utilizar as ferramentas dentro do Canva para isso acontecer. Então vamos lá para o computador? Então vamos lá, galera. Eu estou aqui na tela do computador. Vou abrir o Canva para vocês. Aqui eu estou usando o aplicativo do Canva para o computador, mas serve também para o celular. E se você não quiser baixar o aplicativo, dá para fazer direto dentro do navegador, tá? Porque o Canva ele acontece online. Então você não necessariamente precisa baixar. Então ao invés de começar uma criação aqui do zero, primeira coisa a gente vai entender como funciona o Canva. Não vou ficar explicando detalhe por detalhe, mas eu vou ser bem objetivo para você fazer uma criação. Então, a criação que eu escolhi para a gente fazer é uma publicação no Instagram. Então, aqui a gente vê a tela inicial do Canva e ele tem várias opções, mas ignora tudo isso. A gente já vai lá no nosso lado esquerdo. Subiu lá em cima, ó, tem um sinal de mais. Dentro de uma bolinha roxa escrito criar. Clica nele. Estamos em criar. Criar um design. O que você gostaria de criar? O site é muito intuitivo e bem fácil de usar. Então, quero criar o quê? Um post para o Instagram. Então, post Instagram. Post para o Instagram. Apareceu. Legal. Cliquei. Ele já vai criar um Canva, que é essa tela em branco, para a gente começar a nossa criação. Eu posso simplesmente ir lá pesquisar cada um dos elementos que eu quero. Qual é o fundo que eu vou querer? Escreve. Fundo tal. Pegou a imagem, clicou, arrastou. Mas não vamos fazer por esse caminho, tá? Sobe lá em modelos, lá em cima. Eu quero um post preto e amarelo. Vamos ver as opções que ele vai dar pra gente. Aí aqui já cabe uma explicaçãozinha pra vocês, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Tá o sinalzinho mais escrito Edu, porque ó, este modelo Premium está incluído no seu plano do Canvas Educação. Como eu sou professor, eu tenho uma conta educação dentro do Canva, eu não pago por ela, mas o Canva me permite acessar um conteúdo premium como se eu fosse um assinante. Mas a gente não vai usar as ferramentas premium, tá? Vamos usar a ferramenta gratuita para qualquer pessoa conseguir acessar e usar fácil. Coloquei as cores que eu quero, ó, apareceu uma aqui, ó, preto e amarelo, do jeito que eu queria. Então cliquei nela. Então ela já preencheu todos os espaços. Se eu quiser editar qualquer coisa, é só eu clicar e arrastar. Eles vão ver aqui, ó. Cliquei nesse ícone, arrastei para baixo para completar o post, ó, para ficar certinho. Para mim já tá legal. E aqui eu vou incluir uns textos, tá? Já pensei nos textos? Não pensei. O que que eu quero fazer? Eu quero um carrossel. Então, vou adicionar página. Tô aqui, ó, no nosso Canva. Adicionar página. Clica nela, vamos ver o que vai acontecer. Temos uma página adicionada. Clicar mais uma vez. Mais uma página adicionada. E aí eu posso colocar elementos diferentes baseados nesse que eu escolhi inicialmente. Ou eu posso querer repetir esse template. Então eu não vou seguir esse caminho de adicionar páginas. Deixa eu excluir aqui para vocês verem, ó. Coloquei páginas demais, não queria tantas. Aqui em cima, ó, excluir página, uma lixeirinha bem bonitinha. Excluí todas porque eu não queria essa, tá? O que eu quero é duplicar esse Canva que eu tenho aqui. Então, duplicar a página. Clicou, dupliquei. Tudo igual. Quero mais uma. Dupliquei. Vamos pensar lá nos nossos elementos agora. O que eu quero incluir? Um texto. Vou usar aqui, ó, ferramenta gratuita do Canva, texto mágico. Cliquei, vou pedir para ele fazer um texto para mim. O que eu quero? Minha publicação é sobre audiovisual, né? Vamos fazer um texto sobre produção audiovisual. Ah, mas você não colocou acento, pontuação. Não tem problema, gente, tá? Tá, criou um texto, legal, tá gigante. Não vou ler, porque a ideia é só a gente pensar na criação, mas esse desenvolvimento vai depender do que você quer fazer.
Assim, legal. Mas, ó, tá vendo? Mais conteúdo semelhante. Então, eu estou pedindo para ele produzir mais. Aqui eu trouxe uma preposição. Esse mas está dizendo, eu gostei, é isso, mas eu quero algo a mais. O que que eu quero a mais? Eu quero um texto conciso, para ele encurtar o conteúdo, dividido em 3 parágrafos. Vamos gerar? Beleza. Os parágrafos para mim ainda estão grandes. Então, assim, mas resuma ainda mais os parágrafos. Resuma ainda mais os parágrafos. Deixa eu pensar. Manter a informação de forma concisa. Vamos gerar? Legal, temos os 3 textos aqui. O que que eu vou fazer? Selecionar todos. Ó, copiar. Só clicar aqui, ele vai copiar. Tudo copiado, bonito. Então vamos lá. Vamos inserir um texto. Tem umas formas mais legais aqui, ó. Ao invés de eu colocar e inserir o texto e ir editando um por um, aí corta, arruma, muda a fonte, vou desfazer, tá? Ctrl Z ou Command Z. Mais uma vez que eu quero excluir, ou só clicar em cima, tá? Ó, cliquei, ele selecionou o texto, delete. Tem uns templates prontos aqui, ó, de texto. Esses são os que eu usei recentemente dentro do Canva, mas se a gente descer mais um pouquinho, a gente acha alguns outros, ó. Tá legal aqui, algodão doce, que já tem um título e um corpo de texto. Esse aqui tá legal, ó. Tem uma escrita, porém, essa fonte, ela tem mais a ver com o meu template. Então, selecionei ela. Ao invés de eu colocar a frase de Albert Einstein, vou selecionar lá o Albert Einstein, delete, excluir. Selecionei o texto, Ctrl V, colei tudo, tá vendo? Agora vamos lá. Vou pegar aqui o último, vou selecionar a última parte do texto. Ctrl ou Command X, que vai recortar. Vou tirar essa parte. Na última página, porque eu peguei a última parte do texto, né? Vou adicionar de novo, ó. Vou lá no Albert Einstein, porque eu não quero que ele seja citado aqui. Command ou Ctrl e V. Colei o segundo, ou o terceiro, desculpa. E aí aqui eu vou copiar a segundo parágrafo do meu texto. Selecionei. Command ou Ctrl X, recortei. E aí ficou um espacinho aqui dentro, tá vendo? Então só colocar nesse espaço abaixo do texto e dar um delete que ele vai subindo. Página 2, adiciono o mesmo template de texto. Quero tirar lá a referência de Albert Einstein. Quero tirar o texto, seleciona. Ao invés de apagar, seleciona ele inteiro, ou pode dar backspace, tá? E cola por cima, Ctrl V ou Command V. Ok, já temos os textos nas páginas. O que eu quero fazer? Centralizar. Centralizei o texto. Ó, o que eu fiz? Cliquei no texto, segurei e arrastei para onde eu quero. O Canva ele já vai arrumando para você, ó. Tá vendo essas linhas que vão aparecendo? Ele meio que já vai organizando. Ó. Ele está dizendo que aqui horizontalmente eu já estou no meio da página. Verticalmente eu estou no meio da página. E aí essa linha horizontal diz que ele está tanto horizontalmente quanto verticalmente no meio da página. Então eu estou no centro absoluto, com essa caixa de texto. Ok? Feito um, vamos no segundo. Ajusta. Perfeito. Dá para fazer no celular também, tá? Ajusta. Perfeito. Só que eu vou fazer um texto um pouquinho diferente. Selecionei o texto que eu vou alterar. Aqui em cima da página, a gente tem as configurações do elemento que a gente escolheu. Por exemplo, se eu escolher esses elementos aqui, vai me dar as opções para editar esses elementos.
Se eu quero editar o texto, então eu clico no texto e vai me dar as opções para editar o texto, tá? A fonte está ok para mim. Se eu quiser alterar, só clicar aqui, ó. Essa primeira palavrinha é diferente. Geralmente é o nome da fonte, tá? Por isso que é meio esquisito. E aí você pode clicar nela, ver as opções, ou vai testando, blá blá blá, blá 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 blá. Não quer alterar? Ou alterei, eita, alterei, não sei mais o que fazer. E agora? Aqui em cima, ó, vou subir devagar nessa página, na parte azul, tem a opção aqui, ó, desfazer. Ou Ctrl Z ou Command Z. Volta, volta, volta. Foi 3 vezes que eu fiz? Deixa eu ver. Foi, Montserrat. Ok. Deixa eu cancelar essa alteração das fontes. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Para o Instagram já é esse tamanho, tá? Mas o texto eu acho que ele tá um pouquinho pequeno. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui na pontinha e vai arrastar até crescer. E ele já tá dando uma proporçãozinha pra gente ali, ó. Viu que ele apareceu uma caixa? Então vamos colocar dentro dessa caixa e novamente centralizar. Ok? Vou fazer com os outros. Aumentou. Centralizou dentro da caixinha. Ó, ficou um pouquinho maior. Então vamos reduzir mais um pouquinho. E aí centraliza. Vamos fazer o terceiro. Aumentou. Ficou menor que a caixinha, então vamos aumentar um pouquinho mais. Vendo? Ele vai te ajudando a acertar. Perfeito. Todos os textos centralizados e do mesmo tamanho. Mas eu vou alterar mais um pouquinho o texto. Então clica nele. E aí aqui vamos ver as opções. Alinhamento. Centralizei o texto inteiro. Achei que ficou mais interessante. Então vou fazer com os outros também. Para manter a coerência. Ok, ok, ok. Feito. Deixa eu ver se eu vou alterar mais alguma coisa. Não, para mim tá ok, já é o suficiente. Mas eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que é muito usual e bem necessária, tá? Nesse caso aqui eu não vou usar porque não faz sentido, que é essa ferramenta aqui, ó, transparência. Então eu selecionei um elemento, qualquer um, ele vai ter essa ferramenta de transparência, tá? Às vezes a gente quer colocar uma imagem de marca d'água. Então a gente seleciona. Vou fazer um exemplo aqui com esse texto, mas não vou deixar ele assim, tá? Clica lá na transparência, ele está em 100%. Está 100% transparente? Não, é ao contrário, tá? Então, quando eu vou tirando esse botãozinho, ele vai ficando o texto mais transparente, tá? Não só o texto, todos os elementos que eu utilizar. Mas vou acrescentar aqui um arquivo que eu fiz o upload, que é a logo da BRM Produções. Reduzir para o tamanho que eu quero, que ainda está muito grande, né? E vou deixar lá em cima. Centralizado, né? Legal, ele já me deu as proporções. Então, para eu fazer uma coerência com o meu texto, eu vou selecionar tanto o texto quanto a logo. No computador, a gente vai segurar o Shift, tá? Clica em um, segura o Shift, clica no outro. No celular, a gente vai clicar em um, aí vai clicar em mais, e aí vai selecionar. Aqui no computador acho que não vai aparecer. Mas tem uma opção de selecionar vários. E aí você clica em selecionar vários e consegue selecionar mais de um item, tá? Então, mais um computador, Shift. E aí, ó, tudo virou uma caixa só. Então, eu vou clicar, selecionar, arrastar para centralizar. Então, centralizei. Ok. Vou clicar lá no logo, Ctrl C para copiar, ou clica lá no mais, copiar, tá? Vou para as próximas páginas, selecionar a página inteira. Você clica o mais distante possível do centro, tá?
E aí cola, Ctrl V, colei. Por que eu selecionei a página? Porque ele vai colar na mesma posição, tá? Ó, a última ele ficou um pouquinho perto do texto, né? Então a gente vai subir ele um pouco. Seleciona o texto. Seleciona a imagem. Tudo virou um bloco só. Clica e arrasta para centralizar. Até aparecer as linhas de marcação. Vertical e horizontal. Eu acho que nesse caso eu deixei um pouquinho menor. No celular, com movimento de pinça, você consegue ampliar, tá? Eu consegui aqui no trackpad também, mas geralmente é Ctrl e mais o scroll do mouse. Você enrola o scroll do mouse para frente que ele vai aumentar. Eu só vou ver o que aconteceu aqui, que eu deixei, eu acho que um pouquinho maior de algum dos lados. Centralizar. Aqui. Pronto. Tá ok pra mim? Não. Por quê? Aqui é amarelo, mas não é o mesmo tom de amarelo. Então o que que eu vou fazer? Cliquei na imagem bem rapidinho pra gente editar a cor, tá? Deixa eu fechar aqui, ó, tem uma setinha. Ocultei. Clica na imagem. Qual cor que eu quero editar? Eu quero editar esse amarelo aqui, ó. Então vamos mudar a tonalidade dele. Adicionar uma cor. E aí aqui a gente vai no conta-gotas e seleciona o amarelo que a gente quer. Então agora o amarelo do logo é o mesmo amarelo que tem aqui. Ou poderia fazer o inverso, tá? Fazendo os outros também. Como eu já selecionei o amarelo, só clicar. Vou ampliar aqui o último para vocês verem a diferença, tá? Então, ó, selecionei. Ele tá o amarelo original do logo. Vou alterar. Tá? Temos as mesmas cores. E ok. E aí como é que a gente salva? Compartilhar. Baixar. Como é que eu quero baixar isso, gente? Vou escolher um formato de imagem. PNG é um formato pequeno, que ele sofre pouca compressão. Então vamos colocar lá em PNG mesmo. Tá dizendo aqui que eu vou ter 3 páginas. Eu poderia escolher uma das imagens só. Tá? Mas eu vou baixar as 3. Aqui já está na proporção do tamanho da página, que foi criado para publicação do Instagram. Então a gente clica em baixar. Vamos ver aqui o progresso. Provavelmente já baixou os 3. E aí ele está me dando um arquivo zipado aqui no meu computador, tá? Então eu vou colocar ele que é cpost na pasta de downloads. Vamos mudar lá para área de trabalho. Tá uma bagunça minha área de trabalho. A produção audiovisual é um campo que une arte, tecnologia e comunicação para criar conteúdos visuais e sonoros, passando da concepção à distribuição. Inclui filmes, séries, documentários e conteúdos digitais. E aí, se vocês quiserem uma coisa mais específica, deixa o comentário que aí eu ajudo vocês na criação, ok? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram, todos que acompanharam até aqui. Continuem me dando dicas de vídeo, que vocês me ajudam muito. Esse vídeo, por exemplo, foi através de uma dúvida de uma amiga minha, até para movimentar as redes sociais dela. Espero que vocês tenham aproveitado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com seus amigos e deixa aqui um comentário. Se você quer aprender uma coisa diferente, o professor Rafael ele domina algumas áreas, então eu posso ajudar vocês com algumas coisas. Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.